Em 1904, o Rio de Janeiro virou um campo de batalha. Bondes foram virados, barricadas tomaram as ruas e houve confrontos entre população, polícia e tropas do governo. O motivo? Uma vacina. Pelo menos foi isso que nos ensinaram, porque a revolta da vacina foi muito mais do que uma população que simplesmente não queria ser vacinada. Para entender o que realmente aconteceu, precisamos voltar alguns anos. No começo do século XX, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Era também uma cidade marcada por graves problemas sanitários. Febre amarela, peste bubônica e varíola faziam milhares de vítimas. Grande parte da população pobre vivia em habitações coletivas e cortiços, em áreas com saneamento precário. E isso também prejudicava a imagem internacional do Brasil. O presidente Rodrigues Alves assumiu em 1902. Ele decidiu transformar a capital. O prefeito Pereira Passos iniciou uma enorme reforma urbana. Ruas foram alargadas, prédios foram demolidos e surgiu a imponente Avenida Central, atual Avenida Rio Branco. Era a tentativa de transformar o Rio numa capital moderna. Mas essa modernização tinha um preço. As demolições atingiram principalmente regiões populares do centro e expulsaram muitos moradores. Os moradores foram empurrados para outras áreas da cidade. O processo ficou conhecido como Bota Abaixo. Para uma parcela da população, modernização significava perder a casa e ser empurrada para longe do centro. Enquanto Pereira Passos transformava a cidade, outro homem recebeu uma missão gigantesca: Oswaldo Cruz. O médico assumiu a Diretoria-Geral de Saúde Pública e iniciou campanhas contra as grandes epidemias. Para combater a febre amarela, equipes sanitárias entravam nas casas procurando focos do mosquito. Reservatórios eram inspecionados, objetos podiam ser removidos. Para combater a peste, o governo incentivou a captura de ratos. As medidas tiveram resultados importantes, mas os métodos também provocaram resistência. O mesmo Estado que derrubava casas agora podia entrar na sua residência para realizar inspeções sanitárias. A tensão crescia. E ainda faltava uma doença terrível: a varíola. A vacina já existia e era conhecida no Brasil há tempo. Em 1904, o governo decidiu tornar a vacinação obrigatória. Em 31 de outubro, a lei foi aprovada. Só que havia um problema. A relação entre governo e população já estava profundamente desgastada. No dia 9 de novembro, jornais publicaram detalhes da regulamentação. A ideia de agentes entrarem nas casas alimentou a reação. Também circulavam boatos e informações falsas sobre a vacina. Charges transformavam Oswaldo Cruz em alvo de sátira. Havia uma questão sensível. Agentes vacinando mulheres provocavam indignação em uma sociedade conservadora. A oposição política percebeu uma oportunidade. Monarquistas e militares passaram a atacar a vacinação obrigatória. Em 5 de novembro, foi criada a Liga contra a Vacina Obrigatória, liderada por Lauro Sodré. Já não era apenas uma vacina. Estamos falando de pobreza, demolições, autoritarismo, desconfiança, disputa política. Tudo estava prestes a explodir. Em 10 de novembro de 1904, começaram os confrontos. Nos dias seguintes, a situação saiu do controle. Bondes foram derrubados, trilhos foram arrancados, postes e lampiões foram destruídos, pedras foram acumuladas nas ruas. Regiões como a Saúde resistiram. Um dos personagens conhecidos foi Horácio José da Silva, o Prata Preta, associado à resistência popular no bairro da Saúde. Setores militares tentaram aproveitar a crise para derrubar o governo. Cadetes da Praia Vermelha participaram de um levante. Crise total. O governo reagiu. Exército e Marinha foram mobilizados. Houve combates em diferentes pontos da cidade. A rebelião foi sufocada. Em 16 de novembro, Rodrigues Alves decretou estado de sítio. O balanço registra 30 mortos, 110 feridos e 945 presos. Veio a repressão violenta. Centenas de pessoas foram deportadas para o Acre sem processo judicial adequado. Vacina suspensa. Fim? Parecia que a história tinha terminado, mas não terminou. Porque 4 anos depois, a varíola voltou. Epidemia devastadora. Em 1908, milhares de pessoas morreram no Rio.
E aconteceu algo que parece contradizer completamente 1904. Procura em massa. A população passou a procurar a vacinação em grande número. Se eram contra a vacina, por que a procuraram agora? Não era mistério. Eram interesses. A revolta da vacina não é apenas sobre ignorância. A vacina foi o estopim de uma população atingida por reformas urbanas violentas. A lição fica: uma política pública falha quando as pessoas não confiam. Obrigado pelo seu like e por acompanhar o Que Isso, Brasil. Se inscreva e me conte nos comentários o que você achou. Eu sou o Que Isso, Brasil. O Brasil que ninguém te ensinou e que você não imaginava. Tchau!